Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao culto online da Assembleia de Deus do Ministério de Santos, aqui da Ponta da Praia. Eu, pastor Ítalo Corsini, quero te desejar as boas-vindas. Seja muito bem-vindo e saiba que é um privilégio para mim ter você assistindo e participando deste culto online. Você que pode ter passado um dia bastante ocupado, tribuloso, com muitas dificuldades, mas que agora tirou um tempo para assistir e participar, ou melhor, cultuar ao Senhor neste momento. E eu quero te desejar aqui muitas bênçãos da parte de Deus para a sua vida, porque eu estou certo que esta palavra é dirigida ao teu coração. Então você que parou aí agora no nosso culto, continue assistindo, continue participando, porque Deus tem algo especial para você. Hoje é quarta-feira e nós temos uma palavra da parte de Deus para a tua vida e para a tua família. Então se reúna agora, chama os teus filhos, chama o teu esposo, a tua esposa. Vamos participar deste momento, deste culto de oração, de louvor, de adoração ao nome do Senhor, mas principalmente um momento da palavra, que é onde Deus fala conosco. Você e eu precisamos também de alimento à nossa alma. Nós precisamos alimentar o nosso coração, assim como nós alimentamos o nosso corpo, não é mesmo? Então, participe agora deste alimento vindo da parte de Deus para a tua vida. Nós vamos estar adorando, louvando a Deus com cântico, e daqui um pouquinho eu volto para você com a palavra do Senhor. Que Deus te abençoe e até daqui a pouco. Entre no quarto e feche a porta. Chegou a hora de falar com Deus. Dobre os joelhos e sinta a presença que toma todo esse lugar. Sinta a glória de Deus. Sinta a glória do Pai. Não se detenha se as lágrimas rolarem e as batidas do seu coração acelerarem. É Ele mexendo no secreto da gente, o lugar que ninguém conhece, mas Ele viu e sabe curar. Ele viu e sabe o remédio pra curar toda ferida. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro nem prata, só quero que cuide de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe e confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Jesus, que eu perca dinheiro e perca amigos, só não quero perder tua presença, tua presença, tua presença, tua presença, tua presença é. Não se detenha se as lágrimas rolarem e as batidas do seu coração acelerarem. É Ele mexendo no secreto da gente, um lugar que ninguém conhece, mas Ele viu e sabe curar. Ele viu e sabe o remédio pra curar toda ferida. Jesus, tua presença
Se eu te perguntar se você ama Jesus, com certeza você vai responder que sim. Sim, pastor, eu amo a Jesus. E nós vamos estar hoje meditando um pouquinho sobre este assunto, mesmo porque Jesus se importa com aqueles que o amam. Tanto é que ele chegou a Pedro e disse: Pedro, tu me amas? E não somente uma vez, mas por 3 vezes Deus perguntou a Pedro: Pedro, tu me amas? Porque Jesus queria ouvir da boca de Pedro o seu amor por ele. Então, todos nós dizemos que amamos a Jesus, mas a pergunta hoje é: com qual intensidade nós amamos ao Senhor Jesus? Eu sempre me pergunto isto, eu sempre fico me perguntando: será que eu amo suficientemente a Jesus? Será que eu estou demonstrando esse amor a Jesus? Porque há diversos níveis de amor. O amor pode ser mensurado, o amor ele pode ser medido com intensidades. Eu te pergunto e te dou um exemplo: você pode amar o teu irmão, mas será que você ama o teu irmão com a mesma intensidade, com a mesma medida que você ama o teu esposo ou a tua esposa? Será que você ama o teu esposo ou a tua esposa com a mesma intensidade, com a mesma medida que você ama os teus filhos? Esta é uma pergunta que nos faz refletir as diferentes intensidades, medidas de amor. E é importante que você possa perceber na mensagem de hoje que há um questionamento: qual é a intensidade com que você ama a Jesus? Porque quando nós amamos alguém de verdade, nós somos capazes de fazer tudo por amor, não é mesmo? Nós somos capazes de nos sacrificar por esta pessoa. Nós somos capazes de dar a nossa própria vida no lugar desta outra pessoa. Então, depende muito da intensidade, da medida do amor. E o Senhor Jesus, ele nos diz pela palavra, lá em Mateus, há um texto que diz assim: e Jesus disse-lhe: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento, porque este é o primeiro e grande mandamento. Veja que o Senhor Jesus, ele cita o primeiro e grande mandamento, que é o que? Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus sobre tudo o que há no seu coração, de toda a tua alma, de todo o teu ser. Será que é com essa intensidade que nós amamos a Jesus? Será que nós amamos a Jesus de todo o nosso coração, de todo o nosso ser, de toda a nossa alma, e que faríamos qualquer coisa para Ele? Será que nós poderíamos nos colocar no lugar de Jesus e fazer um sacrifício? Você pode estranhar esta pergunta, mas é isso que vai medir a intensidade do teu amor a Ele. Ou nós estamos colocando outras coisas acima do nosso amor a Jesus? Então, se isso acontece, nós não estamos amando a Jesus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma. Será que nós temos colocado pessoas acima deste amor? Será que nós temos colocado bens acima deste amor? Ou será que verdadeiramente nós estamos amando a Jesus de todo o nosso coração, de todo o nosso ser e de toda a nossa alma? Veja que em João capítulo 14, versículo 15, diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama.
E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Veja que versículo e que texto tremendo esse. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, ou seja, aquele que obedece, aquele que guarda os meus mandamentos, aquilo que eu ordeno, aquele que faz a minha vontade, não somente na teoria, mas na prática. Por quê? Porque conhece os mandamentos e os guarda. A Bíblia diz: esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Veja que lindo esse texto, não é? Tem uma promessa que aqueles que amam verdadeiramente ao Senhor, Ele também o amará e se manifestará a ele. E eu fico perguntando, será que o Senhor Jesus não tem se manifestado na vida de muitos por falta de amor? Porque nós não estamos amando com a intensidade, com a medida que devemos amar? Será que nós não estamos colocando outras pessoas ou outras coisas acima do amor de Jesus? E eu quero trazer para você nesta noite um texto que se encontra no capítulo 7 do Evangelho de Lucas, no versículo de número 36. E esta é uma parábola muito conhecida que fala sobre a parábola dos dois devedores. E nós vamos encontrar algumas palavras-chave aqui que falam sobre o amor, o nosso amor a Jesus. Tem muitas pessoas que quando leem esse texto acreditam que o texto fala de perdão, outros acreditam que falam de gratidão, e verdadeiramente fala. Mas a mensagem principal desse texto é o nosso amor por Jesus. Porque lá no versículo 42 você vai ver que tem uma pergunta que Jesus fala a Simão, o fariseu, e ele diz assim: qual deles o amará mais? Esta é a pergunta chave de todo o texto. Porque Jesus quer saber qual dos dois devedores o amará mais, ou amará o credor mais. Então você veja que para Jesus fazer esta pergunta, é importante você entender que há aquele que ama mais e aquele que ama menos. Porque senão Jesus não teria perguntado àquele homem. Mas vamos ler o texto para que você entenda o contexto e você possa entender o que o Espírito Santo quer nos trazer neste momento. E no versículo 36 do capítulo 7 de Lucas diz assim: convidou-lhe um dos fariseus que comesse com ele, e entrando na casa do fariseu, Jesus tomou lugar à mesa. Veja, que é interessante que a Bíblia diz que um homem chamado Simão era fariseu, ou seja, ele seguia, ou pelo menos deveria seguir à risca a lei. E ele convida Jesus para entrar na sua casa e oferece-lhe uma refeição, um jantar especial, um momento especial. E a Bíblia diz que Jesus chega naquela casa e toma lugar à mesa, ou seja, ele se assenta ao redor da mesa para participar do convite que Simão fez. Simão, o fariseu. Era costume naquele tempo de quando você convidava alguém especial para a sua casa, você deveria seguir alguns procedimentos. Em primeiro lugar, deveria beijar o convidado na sua face. Em segundo lugar, deveria lavar os pés do convidado, ou então mandar que algum servo lavasse os pés deste convidado. E em terceiro, deveria derramar óleo sobre a sua cabeça, ou seja, ungir os seus cabelos. Por isso,
que é importante nós analisarmos esse texto, porque Jesus entra na casa daquele que o convidou, mas nenhum desses procedimentos são feitos. Aquele homem, Simão, ele não beija Jesus, ele não lava os pés de Jesus, como era de costume, para honrar aquela pessoa, e tampouco derrama o óleo sobre a cabeça ou os cabelos de Jesus. Aquele anfitrião, ele rejeita todo tipo de honra que normalmente é dado para alguém especial. Entenda? Porque desde o começo o Espírito Santo começa a nos falar. Aquele homem era um religioso. Aquele homem era tão apegado à letra que ele não conseguia entender e discernir as coisas do Espírito. Com certeza ele convidou Jesus para extrair alguma coisa de Jesus. Ele convidou Jesus para debater com Jesus. Ele convidou Jesus para a sua casa para arrancar algumas palavras de Jesus. Ou seja, a primeira intenção daquele homem quando convidou Jesus para a sua casa era de receber algo e não de lhe dar algo. Isso é muito importante nessa parábola e nesse contexto. Por quê? Porque muitas pessoas hoje convidam Jesus para a sua vida, mas não o honram como deveriam. Não o honram como teria que honrar. Por quê? Porque não estão interessados em dar alguma coisa, não estão interessados propriamente dito na presença de Jesus, mas estão interessados naquilo que Jesus pode lhes oferecer. E este é um grande erro nos dias atuais. Muitas vezes nós estamos com as igrejas cheias de pessoas que vêm receber, que entram no ambiente onde Jesus está, mas para extrair alguma coisa e não para oferecer-lhe alguma coisa. Não é capaz de beijá-lo, não é capaz de notar a sua presença, porque querem só retirar. Eu vou à igreja porque eu quero receber uma bênção, eu vou à igreja, eu sirvo a Jesus porque eu quero mudar de vida. E esta é as mensagens que invadem as televisões, as redes sociais e a pregação de muitas pessoas da igreja. Esta é uma mensagem que tem sido propagada, mas que não é aquilo que a Bíblia nos ensina. Por quê? Porque veja que no versículo 37 diz: certa mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com perfume, e estando atrás de Jesus, aos seus pés, chorando, molhava-os com as suas lágrimas, e então os enxugava com os seus próprios cabelos, e beijava-os, e os ungia com o perfume. Veja, que interessante, aqui nos mostra dois modelos de pessoas. Um modelo é aquele que está sempre em busca de receber algo. Mas pastor, o senhor não estava falando da intensidade do amor? Eu vou chegar lá. Eu vou fazer com que você entenda esta parábola, o que Jesus quis dizer com esta situação. Aqui nós temos dois exemplos de pessoas. Uma é aquela que só quer extrair algo, não honra Jesus, não adora Jesus, e por consequente nós podemos dizer, não ama a Jesus.
Mas há um outro tipo de pessoa. A Bíblia diz que uma mulher da cidade, que era uma pecadora, quando ficou sabendo que Jesus estava na casa de Simão, o fariseu, ela foi correndo para lá, e ela entrou naquele ambiente, e a gente pode perceber que ela não cumprimenta ninguém, ela não fica fazendo festa com ninguém, ela não fica agindo socialmente com ninguém. Por quê? Porque ela foi naquele ambiente com um objetivo: de agradar a Jesus. Veja que mudança, não é? Que tremendo entre uma pessoa, a diferença entre a outra pessoa. Uma vai somente, convida Jesus, e Jesus chega no ambiente, ele não o honra, ele não o adora, ele não cumpre com os procedimentos que deveriam ser cumpridos. Mas a outra, quando tem conhecimento que Jesus está naquele ambiente, ela entra, não se preocupa com os rituais, não se preocupa com os costumes, não se preocupa com a religiosidade. Ela entra e ela vai direto aos pés de Jesus, e a Bíblia diz que ela começa a derramar aquele perfume aos pés de Jesus, começa a beijar os pés de Jesus e secar os pés de Jesus com os seus cabelos. Veja que lindo isso. Uma verdadeira atitude de adoração, uma verdadeira atitude de honra. E veja, no versículo 39 diz: quando o fariseu que o tinha convidado viu isso, disse consigo mesmo: se este fosse profeta, saberia quem e qual é a mulher que tocou nele, pois é pecadora. Veja que aquele homem começa a julgar a atitude da outra pessoa. E nós vamos ver o porquê ele faz esse julgamento. Ele que não beijou Jesus, ele que não lavou os pés do seu convidado, ele que não veio a fazer todo aquele procedimento que deveria ser feito, começa a julgar aquele que entra no ambiente onde Jesus está e começa a adorar. Quando Jesus está no lugar, nós devemos adorá-lo, nós devemos honrá-lo. Este é o foco, esta é a mensagem. Como você está assistindo este culto agora? Você está assistindo este culto como? Qual é a tua atitude ao assistir o culto? Qual é a tua atitude? Porque Jesus está aqui, Jesus está aí com você. Mas qual tem sido a tua atitude? A tua atitude tem sido simplesmente aquela atitude religiosa? Porque muitos pensam: eu sou melhor do que fulano, eu sou melhor do que ciclano, porque eu tenho cargo na igreja, porque eu vou sempre na igreja, porque eu tenho muito tempo de crente. E julga aquela outra pessoa que vem no ambiente para adorar a Ele de coração. E você vê isso nas igrejas de hoje em dia. Aqueles que quando tem um momento de adoração, aqueles que adoram e aqueles que ficam de braço cruzado. Aqueles que cantam com a alma, com o coração e com a sua boca, e aqueles que simplesmente ficam parados. Como a atitude de Simão fariseu, cobertos da sua religiosidade, julgando aos outros, que estão verdadeiramente ali para adorar ao Senhor. E veja que ele diz consigo mesmo: se Jesus conhecesse quem é essa mulher, se esse fosse realmente profeta, saberia
Quem é essa mulher? Veja o nível de julgamento, né? E às vezes as pessoas julgam umas às outras e dizem: se Jesus conhecesse no íntimo, se julgam melhores do que os outros, se julgam menos pecadores do que os outros, e eu vou chegar aí. Mas veja, Jesus diz ao fariseu: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Que lindo, né? Jesus que conhece os pensamentos, Jesus que conhece todas as coisas, ele chega para Simão e ele estava vendo o que Simão estava pensando dentro de si. Ele estava vendo o julgamento que Simão estava fazendo daquela mulher que estava prostrada, derramando perfume, beijando os pés de Jesus, secando seus pés com o cabelo. E Jesus pôde ver esta atitude religiosa dentro de Simão. E ele pergunta e diz: Simão, eu tenho uma coisa para te dizer. E Simão responde: dize-me, mestre. E aí Jesus começa a parábola. De certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Veja, que Jesus aqui quis dar quantidade para que a pessoa, Simão, pudesse entender aquilo que ele iria dizer. Falou: tem 2 devedores. Um denário era o salário de um dia do trabalhador normal naquele tempo. Então diz que um devia 500 denários, ou seja, demoraria 500 dias de salário para pagar o seu credor. E o outro devia 50 denários, ou seja, com 50 dias de trabalho, ele conseguiria pagar o seu credor. Mas veja que Jesus continua dizendo, no versículo de número 42, não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Veja que é interessante você entender aqui, que os 2 deviam. Tinham 2 devedores. Um devia mais, o outro devia menos. E ele diz assim, nenhum dos 2 tinha com que pagar. Ou seja, nenhum dos 2 havia renda suficiente para pagar o seu débito para com aquele credor. E Jesus disse assim, que aquele credor perdoou a ambos. Então chegou para os 2 e falou, olha, as vossas dívidas estão pagas, não precisam me pagar, estão perdoados. Agora Jesus pergunta, qual deles o amará mais? Veja, aqui é a pergunta que eu queria chegar. Jesus está perguntando, qual dos 2 devedores ama mais o credor? Pergunta interessante, né? Porque a gente pensa aqui que está falando de dinheiro, que está falando de perdão, que está falando de gratidão, mas na verdade o texto está falando sobre amor. É aqui que eu quero chegar com você. Por isso eu fiz aquela pergunta no começo para você. O quanto você ama Jesus? Qual a intensidade do amor? E essa mesma pergunta que Jesus está fazendo para aquele homem. Quem ama mais? Aquele que devia 50 e foi perdoado ou aquele que devia 500 e foi perdoado? E aí continua a palavra. Respondeu-lhe Simão, tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. Disse-lhe Jesus, julgou bem. Quem vai amar mais a Jesus? Aquele a quem mais foi perdoado. Aquele que tinha uma dívida muito grande e foi perdoado. E Jesus disse, julgou bem. Ele vai amar mais o credor, porque a sua dívida era imensa. E ele foi mais perdoado.
E por ter sido mais perdoado, ele amou mais aquele credor. Veja que Jesus diz: então, voltando-se para a mulher, disse a Simão. Veja, ele volta para o assunto da mulher, mas se dirige a Simão e diz: vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me destes água para os pés. Esta, porém, molhou com lágrimas os meus pés e os enxugou com os seus cabelos. Não me deste um beijo, mas ela, desde que entrou, não parou de beijar os meus pés. Não me ungistes a cabeça com óleo, mas esta me ungiu os pés com perfume. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, pois muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Veja que mensagem tremenda. Aqui Jesus, ele aguça a conversa com Simão. Ele provoca a conversa com Simão. E ele diz: você está vendo a diferença, Simão, desta mulher para com você? Você está vendo a diferença nas atitudes? Você não me deu um beijo, você não me trouxe água para os pés, você não me ungiu a cabeça, mas esta mulher, desde quando chegou, ela lava os meus pés com as suas lágrimas, ela seca com os seus cabelos e ela derrama perfume sobre os meus pés, e até o momento ela não parou de me beijar, de beijar os meus pés. Veja que atitude linda esta. E Jesus queria com esta atitude perguntar: quem ama mais? Você, Simão, ou esta mulher? Quem ama mais? Aqui não está falando de perdão, está falando de amor. Quem ama mais? Aquele que vem aonde o ambiente onde Jesus está, com um coração sensível, com um coração quebrantado, com um coração para oferecer tudo que tem, ou aquele que faz julgamento sobre as pessoas, ou aquele que é indiferente com a presença de Jesus no ambiente? Quem ama mais? E aí volta a minha pergunta: será que nós estamos amando a Jesus suficientemente ao ponto dele se manifestar a nós? Será que nós estamos colocando o amor de Jesus, o amor a Jesus, numa escala de prioridade? Ou será que nós estamos colocando outras pessoas ou outras prioridades acima? Quem ama mais? Você veja que aquele homem, ele também errou. Há quem diga que o fariseu errou e pecou dentro da lei, e aquela mulher tinha pecados fora da lei. Mas a verdade é que os dois eram devedores. Os dois tinham pecados. A diferença é que o senso de Simão para com os seus pecados, ou seja, a percepção dos pecados de Simão, eram menores do que aquela mulher. Ou seja, ele se considerava menos pecador do que aquela mulher. Você está entendendo o que o Espírito de Deus está falando? Muitas vezes nós nos colocamos em posição de melhores e maiores que outras pessoas, porque não temos a percepção dos nossos pecados, porque falta-nos a percepção dos nossos erros. Mas aquela mulher, ela tinha plena percepção dos seus pecados e dos seus erros, e por isso ela tomou aquela atitude
E Jesus queria dizer: ela me ama mais do que você, Simão. Por quê? Porque ela tem a plena percepção dos seus pecados, das suas dívidas. E ela está aqui para ser perdoada, e eu vou perdoá-la. Mas você, Simão, a religiosidade está cegando os teus olhos e a tua mente, por conta que você não está vendo os teus pecados. E Jesus afronta ele dizendo: olha, ela fez o que você deveria fazer, mas não fez. Você está me entendendo? O quanto você ama Jesus? Qual a intensidade deste amor? Você é capaz de chegar num ambiente onde Jesus está e honrá-lo e se derramar o teu coração e a tua alma? Ou você chega num ambiente onde Jesus está e é indiferente com este ambiente? Por que, pastor, o senhor está trazendo esta mensagem? Porque o Espírito Santo de Deus tem me incomodado o tempo todo sobre as atitudes de pessoas que estão demonstrando o seu amor a Jesus. Tem pessoas que pensam que pelo tempo de crente, pelo tempo que vão à igreja, pelos seus cargos, eu sou presbítero, eu sou diácono, eu sou pastor, eu sou líder disso, eu sou líder daquilo, tem menos pecados e cometem menos erros do que outras pessoas. E chegam no ambiente julgando, dizendo: ah, se soubessem, se soubessem. Mas Jesus está nos confrontando hoje, aleluia, perguntando quanto nós amamos a Jesus. Quem ama mais? Aquele que é mais perdoado? Aquele quem a dívida era maior? Aquele que tem a percepção verdadeira dos seus pecados e dos seus erros. E aí você demonstra o teu verdadeiro amor. Quando você reconhece o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Quando você reconhece o tamanho do perdão, preste atenção, não saia, não se distraia. Quando você reconhece o tamanho do perdão que o Senhor Jesus derramou sobre a sua vida, você começa a amá-lo mais. Você começa a demonstrar mais amor. Você vem com um coração sincero, íntegro, quebrantado diante da presença do Senhor Jesus. Aleluia. Acontece que tem muitas pessoas que dizem: não, eu faço as boas obras, eu sou bonzinho com todos, eu ajudo o próximo. Mas ainda assim, você tem e tinha uma dívida grande que não poderia ser paga, mas Jesus pagou esta dívida e perdoou a você e perdoou a mim. Não é porque você é bonzinho, bonzinha, que você não tem pecado, que você não precisa de perdão. Não. Você peca, assim como eu peco, pela boca, pelas atitudes, pelos pensamentos. Falamos, criticamos, murmuramos e pecamos. Pensamos maldades, fazemos pré-julgamentos, somos preconceituosos em muitas coisas e pecamos. E a nossa dívida vai aumentando. As atitudes nossas, as nossas atitudes
muitas vezes são pecaminosas. Precisamos do perdão, porque não temos como pagar esta dívida. E ter esta percepção, esta noção, reconhecer o tamanho da tua dívida, é elemento essencial para que você reconheça também o perdão que você precisa. Não é verdade? Porque quando você tem noção da tua dívida, você também tem noção do perdão que foi te colocado sobre a sua vida, que foi lhe dado. E aí vem a gratidão. E aí você pensa, eu devia tanto, mas eu fui perdoado. Agora eu vou ser grato. Agora eu vou amar. O quanto você ama a Jesus. Será que você ama Jesus ao ponto de fazer tudo por Ele? De colocá-lo em primeiro lugar? De não ser indiferente como este Simão, o fariseu, o religioso? Será que você não tem esfriado o teu amor? Por isso que a Bíblia diz, nos últimos dias o amor de muitos esfriará. Que amor é esse que vai esfriar? O amor pelo próprio Jesus. As pessoas vão correr em direção aos seus próprios interesses, vão procurar Jesus não por amor, não pelo perdão das suas dívidas, dos seus pecados, não pela vida eterna, não pela salvação, mas para extrair de Jesus alguma coisa. Não, eu vou correr para ser crente porque eu quero que o meu esposo volte, eu quero que a minha família esteja em ordem, eu quero ter um emprego melhor. São essas as propagandas que você vê na televisão. O amor de muitos já esfriou. As pessoas trazem Jesus para a sua vida, mas para extrair de Jesus aquilo que lhes é de interesse. Mas aquela mulher que foi aos pés de Jesus, o interesse dela era outro, era de demonstrar o amor dela, a gratidão dela, a adoração dela àquele que tem o poder de perdoar todos os pecados. Amém? Que você possa meditar nesta palavra e que você possa também no seu coração orar: Senhor, eu quero te amar mais. Como? Reconhecendo o tamanho dos teus erros, reconhecendo aquilo que foi perdoado no teu passado, que não foi pouca coisa, parando de julgar as outras pessoas e adorando a Deus em espírito e em verdade. Deus abençoe a tua vida, receba esta palavra em nome do Senhor Jesus. Amém. A paz que excede todo entendimento humano. E quando eu planejo, me mostras que é bem melhor o teu plano. Com misericórdia me cobres, derramando graça em mim. Eu desconheço um outro amor assim. E ao meu respeito eu sei que só tens pensamentos de paz. Por teu sacrifício hoje eu posso andar sem olhar para trás. Eu não compreendo tamanha bondade que está sobre mim. Eu desconheço um outro amor assim.
Quero conhecer-te, ouvir teus segredos. Não importa o preço, eu me lanço inteiro. Sei que nos teus braços existe um espaço para mim. Para mim. A paz que excede todo entendimento humano. E quando eu planejo, me mostras que é bem melhor o teu plano. Com misericórdia me cobres, derramando graça em mim. Eu desconheço um outro amor assim. E ao meu respeito, eu sei que só tens pensamentos de paz. Por teu sacrifício, hoje eu posso andar sem olhar para trás. Eu não compreendo tamanha bondade que está sobre mim. Eu desconheço um outro amor assim. Conheço um outro amor assim. E nada vai ocupar teu lugar em mim. Nada, nada, nada. E ninguém pode ocupar meu lugar em ti, não. E nada vai ocupar teu lugar em mim. Eu desconheço um outro amor assim. Oh, que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita e agradável para mim. Para mim. Deus por esta mensagem, palavra vinda do céu.
Às vezes o Senhor nos dá um chacoalhão, né? Para que nós possamos abrir os nossos olhos e entender aquilo que o Espírito Santo de Deus quer nas nossas vidas, tá bem? Se Deus falou com você, não deixe de comentar embaixo da mensagem ou de compartilhar esse texto com alguém. Eu vou orar por você agora, em nome de Jesus. Pai, eu quero abençoar e também apresentar cada vida que está nos assistindo, participando deste culto agora. Que tu possas, Senhor, através do teu Espírito, ter falado ao coração de cada um e que possam ser abençoados. Senhor, que possamos amar mais a Ti, que possamos ter a nítida percepção dos nossos pecados, para podermos ser gratos, mais gratos a Ti, e também possamos demonstrar o verdadeiro amor que temos por Ti, Senhor, porque muitas vezes nós reconhecemos, Senhor, temos falhado nisto, temos falhado neste sentido. Será que nós estamos Te amando o suficiente por aquilo que Tu fizestes por nós? Será que nós temos tido esta noção? Ajuda-nos em nome de Jesus, Senhor. Que não venhamos a sermos julgadores, que não venhamos a julgar as outras pessoas, que possamos olhar para nós mesmos e refletir, Senhor, pedir perdão dos nossos pecados e sermos gratos a Ti, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a tua vida, que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão, a orientação e as consolações do Espírito Santo seja sobre a tua vida e você possa dizer agora amém.